Bem-vindo ao Caminho Estoico, o seu canal de confiança. Outubro acaba de começar, e com ele, uma oportunidade perfeita para redefinir a nossa mentalidade, reorganizar as nossas prioridades e estabelecer uma abordagem mais serena na nossa vida cotidiana. Hoje, vamos explorar como os princípios do estoicismo, esta filosofia prática nascida há mais de 2000 anos na Grécia e Roma antigas, podem ajudar-nos a navegar este mês com mais calma, clareza e propósito. Não vamos falar de teoria abstrata. Vamos falar de lições concretas, aplicáveis, que pode implementar a partir de hoje. Porque o estoicismo não é algo que se estuda, é algo que se pratica. Ao longo deste vídeo, exploraremos 12 lições fundamentais que transformarão a sua forma de abordar outubro e qualquer outra fase da sua vida. Então, sente-se confortavelmente, tome nota se desejar, e comecemos esta jornada rumo a um estado de espírito mais equilibrado. Lição 1. A dicotomia do controlo. O primeiro e mais fundamental ensinamento do estoicismo é a distinção entre o que está sob o seu controlo e o que não está. Epicteto, um dos grandes mestres estoicos, disse-o claramente: algumas coisas estão sob o nosso controlo e outras não. Deixe-me contar-lhe a história do próprio Epicteto para ilustrar este princípio. Nascido escravo em Hierápolis, Epicteto passou a sua juventude acorrentado. Um dia, o seu mestre brutal torceu-lhe a perna com tanta violência que a partiu. Segundo a lenda, enquanto isso acontecia, Epicteto disse calmamente: vai partir a minha perna. Quando ela realmente partiu, ele disse simplesmente: eu avisei que a ia partir. Sem gritos, sem raiva, sem desespero. Por quê? Porque Epicteto já tinha compreendido, mesmo naquela situação horrível, o que estava sob o seu controle e o que não estava. Ele não podia controlar a crueldade do seu mestre, mas podia controlar a sua reação, o seu estado de espírito, a sua dignidade interior. Esta história parece extrema, e é, mas ilustra um princípio que esquecemos constantemente na nossa vida cotidiana, mesmo quando os nossos problemas são infinitamente menores. Pense no seu dia de ontem. Quantas vezes sentiu frustração, ansiedade ou raiva? Agora, analise cada uma dessas situações. Em quantas delas estava zangado com algo que estava completamente fora do seu controle? Talvez estivesse preso no trânsito. O trânsito não está sob o seu controle, mas a sua reação está. Pode escolher ficar furioso e aumentar o seu cortisol, ou pode escolher ouvir um podcast, praticar respiração profunda, ou até ver isso como um momento de pausa forçada no seu dia agitado. Talvez alguém tenha dito algo que o magoou. Não pode controlar o que eles disseram, as palavras já saíram. Mas pode controlar como as interpreta, se as deixa definir o seu valor e como escolhe responder. Talvez o seu projeto no trabalho não tenha obtido a aprovação que esperava. Não pode controlar a decisão do seu chefe, mas pode controlar o seu esforço, a sua melhoria contínua, e se deixa esse revés definir a sua identidade profissional. Aqui está um exercício concreto que quero que faça esta noite. Pegue numa folha de papel e trace uma linha vertical no meio. No topo da coluna da esquerda, escreva "sob o meu controlo". No topo da coluna da direita, escreva "fora do meu controlo". Agora, pense em todas as coisas que o preocupam atualmente na sua vida. Liste-as todas. Depois, coloque cada uma honestamente numa das duas colunas. Pode ficar surpreendido ao descobrir que a maioria das suas preocupações cai na coluna da direita. Preocupa-se com a economia? Fora do seu controlo. Você preocupa-se com o que as pessoas pensam de si? Fora do seu controlo. Preocupa-se com um evento que pode acontecer no futuro? Fora do seu controlo. Mas olhe agora para a coluna da esquerda. O que é que realmente está lá? Os seus esforços, a sua atitude, os seus julgamentos, a sua reação, a sua integridade, a sua gentileza, a sua persistência, a sua vontade de aprender e crescer. Este é o seu domínio interior. Esta é a sua fortaleza. E ninguém, absolutamente ninguém,
pode entrar sem a sua permissão. Marco Aurélio, que era imperador de Roma e poderia ter comandado exércitos e nações, sabia que o seu verdadeiro poder não residia no seu título, mas na sua mente. Ele escreveu nas suas meditações: "Você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos exteriores. Perceba isso e encontrará a força. Imagine a libertação que isso traz. Deixa de lutar contra o universo inteiro. Deixa de tentar controlar os outros, de manipular os resultados, de forçar as coisas a serem como quer. Em vez disso, concentra toda a sua energia considerável no seu próprio domínio." Deixe-me dar-lhe um exemplo moderno. Tenho um amigo, chamemos-lhe Thomas, que era obcecado pelas redes sociais. Ele verificava constantemente quantos likes os seus posts obtinham, quantos seguidores tinha, o que as pessoas comentavam. O seu humor do dia inteiro dependia desses números. Um dia, depois de descobrir o estoicismo, Thomas fez o seu exercício de dicotomia do controlo. Ele percebeu: não posso controlar se as pessoas gostam das minhas publicações. Não posso controlar o algoritmo. Não posso controlar os caprichos da atenção das pessoas. Mas ele podia controlar a qualidade do meu conteúdo, a minha autenticidade, o meu esforço, a minha razão para publicar. É para validação externa ou para expressar algo de verdadeiro? Ele mudou toda a sua abordagem. Ele parou de verificar as estatísticas obsessivamente. Ele começou a criar por amor à criação. E, paradoxalmente, quando ele deixou de se agarrar desesperadamente aos resultados, os seus resultados melhoraram. Mas, mais importante ainda, ele estava em paz, quer eles melhorassem ou não. Essa é a magia da dicotomia do controlo. Quando você larga o que não pode controlar, encontra uma liberdade e uma energia imensas. E, frequentemente, ao concentrar-se na sua esfera de controlo, você influencia indiretamente as coisas que estão fora dela. Prática para outubro. Sempre que você sentir ansiedade, frustração ou estresse este mês, pare e pergunte-se: isto está sob o meu controlo? Seja brutalmente honesto. Se não estiver, respire fundo e diga: eu largo. Se estiver, pergunte: que ação posso tomar agora? Esta simples prática, repetida vezes sem conta durante 31 dias, transformará a sua experiência de outubro. Você descobrirá uma calma profunda que vem não da ausência de problemas, mas da clareza sobre onde colocar a sua energia. Lição 2. Memento Mori. Lembra-te que vais morrer. Memento Mori. Lembra-te que vais morrer. Estas palavras podem parecer sombrias, até mórbidas, mas para os estoicos, esta meditação sobre a morte era uma das práticas mais libertadoras e vivificantes que eles conheciam. Deixe-me contar-lhe uma história que ilustra este princípio. Na Roma antiga, quando um general vitorioso desfilava pelas ruas durante um triunfo, aclamado pelas multidões no auge da sua glória, havia uma tradição fascinante. Um escravo ficava atrás dele na sua carruagem, segurando uma coroa de louros acima da sua cabeça e murmurando constantemente ao seu ouvido: Respis post, hominem te esse memento. Memento mori. Olha para trás. Lembra-te que és um homem. Lembra-te que vais morrer. No momento do seu maior triunfo, no auge da sua glória, o general era lembrado de que era mortal. Por quê? Para o manter humilde, para o impedir de se perder no orgulho e, paradoxalmente, para o ajudar a apreciar plenamente este momento. Vivemos numa cultura que nega obsessivamente a morte. Evitamo-la nas nossas conversas, escondemo-la nos nossos hospitais, gastamos fortunas para parecermos eternamente jovens. Mas ao negar a morte, negamos também uma fonte profunda de significado e motivação. Sêneca, o grande filósofo estoico, escreveu: não é que tenhamos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. A vida é suficientemente longa e foi-nos dada com generosidade suficiente para realizar as maiores coisas, se for bem investida. Pense no seu dia típico. Quantas horas passa a percorrer as redes sociais sem pensar? Quanto tempo passa em conversas superficiais que não levam a lado nenhum?
Quanto tempo desperdiça a preocupar-se com coisas triviais? Agora, imagine isto. Descobre que só tem mais um ano de vida. Como mudaria a sua vida? Que conversas teria? Que relações repararia? Que sonhos perseguiria? O que é que deixaria subitamente de ter importância? O exercício não é mórbido, é clarificador. Corta todo o ruído e revela o que realmente importa. Conheço uma mulher, chamemos-lhe Maria, que teve um acidente de carro grave. Durante alguns segundos aterradores, pensou que era o fim. Por milagre, escapou com apenas ferimentos ligeiros. Mas esses poucos segundos mudaram a sua vida para sempre. Ela disse-me: quando pensei que ia morrer, não pensei na minha conta bancária, ou no meu cargo, ou em quantos likes tinha nas minhas fotos. Pensei no meu filho e se lhe tinha dito vezes suficientes que o amava. Pensei nos meus pais e em todos os domingos em que estava demasiado ocupada para os visitar. Pensei naquele livro que sempre quis escrever, mas que sempre adiava. Após este acidente, Maria transformou a sua vida. Deixou um emprego bem remunerado, mas insatisfatório, para perseguir a sua paixão. Começou a passar todos os domingos com os pais. Escreveu o seu livro. Disse: amo-te ao filho todos os dias. Ela não esperou por outra experiência com a morte para viver de acordo com os seus valores. Integrou o memento mori na sua vida cotidiana. Os monges budistas têm uma prática semelhante. Em algumas tradições, meditam em ossários, sentados entre os ossos dos mortos, contemplando a sua própria mortalidade. Isto não é niilismo, é clareza. Steve Jobs, o fundador da Apple, embora não fosse estoico, expressou esta ideia magnificamente no seu discurso em Stanford. Lembrar-me de que vou morrer em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a tomar as grandes decisões da vida. Porque quase tudo, todas as expectativas externas, todo o orgulho, todo o medo do embaraço ou do fracasso, essas coisas caem face à morte, deixando apenas o que é realmente importante. Então, como pratica o memento mori em outubro sem ficar deprimido ou paralisado pelo medo? Primeiro, comece o seu dia com consciência. Todas as manhãs, ao acordar, antes de verificar o seu telefone, antes de se precipitar para o dia, reserve um momento. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Sinta-o bater e diga silenciosamente: estou vivo hoje. Não é garantido para amanhã. Como vou honrar este dom? Em segundo lugar, no final de cada dia, faça um exame de consciência rápido. Pergunte a si mesmo: se este fosse o meu último dia, estaria satisfeito com a forma como vivi? Fui a pessoa que quero ser? Disse o que tinha de ser dito? Fiz o que tinha de ser feito? Não é para se culpar, mas para se calibrar. Para garantir que vive com intenção em vez de por defeito. Em terceiro lugar, tenha conversas honestas sobre a morte. Na nossa cultura é tabu, mas com amigos próximos ou familiares, pergunte: se tivesses de morrer amanhã, terias algum arrependimento? O que ficaria por dizer? O que ficaria por fazer? E partilhe as suas próprias reflexões. Estas conversas podem ser desconfortáveis no início, mas também criam uma intimidade e uma honestidade profundas. Elas ajudam-vos mutuamente a viver mais conscientemente. Marco Aurélio, apesar de ser o homem mais poderoso do mundo, começava cada dia a lembrar-se da sua mortalidade. Ele escrevia: poderias deixar a vida agora, que isso determina o que fazes, dizes e pensas. Imagine viver cada dia com esta consciência, não com medo ou depressão, mas com urgência e apreciação. Cada conversa torna-se mais preciosa porque percebe que pode ser a última. Cada pôr do sol torna-se mais bonito porque não o dá como garantido. Prática para outubro. Crie um ritual memento mori. Algumas pessoas usam uma pulseira ou um anel como lembrete físico. Outras colocam um alarme diário no seu telefone com a mensagem memento mori. Outras guardam uma imagem de um crânio ou uma ampulheta na sua secretária. Encontre o seu próprio símbolo, algo que o lembre gentilmente, mas com firmeza. O seu tempo é limitado. Use-o bem. Ame profundamente. Perdoe rapidamente. Crie com coragem. Viva sem arrependimentos.
A morte não é o inimigo. O inimigo é a ilusão de um tempo infinito, que nos faz procrastinar sobre o que realmente importa. Ao lembrar-se de que vai morrer, paradoxalmente, aprende realmente a viver. Lição 3. A visualização negativa. Preparar-se para o pior. Os estoicos praticavam algo que parece contraintuitivo na nossa cultura moderna de pensamento positivo. A visualização negativa, ou como eles chamavam em latim, premeditatio malorum, a premeditação dos males. Antes de rejeitar isto como pessimismo, deixe-me contar-lhe como esta prática salvou a minha própria saúde mental. Há alguns anos, tinha um emprego que realmente amava. Pensava que estaria lá para sempre. Via-me a progredir, a construir uma carreira, talvez até a reformar-me desta empresa. Nem sequer permitia que a minha mente considerasse a alternativa. Depois, sem aviso, a empresa teve de fazer cortes. Fui despedido. Fiquei absolutamente devastado. Não só tinha perdido o meu emprego, como tinha perdido a minha identidade, a minha segurança, o meu plano para o futuro. Senti-me traído, perdido, aterrorizado. Agora, comparemos isso com a experiência do meu colega. Chamemos-lhe David. David praticava o estoicismo e, especificamente, a visualização negativa. Durante anos, mesmo quando tudo corria bem, ele tirava ocasionalmente alguns minutos para imaginar. E se eu perdesse este emprego? Como sobreviveria? Quais seriam as minhas opções? Que competências tenho? Que rede construí? Não era uma preocupação ansiosa, era uma preparação calma e racional. E quando ambos fomos despedidos no mesmo dia, as nossas reações foram radicalmente diferentes. Enquanto eu entrava em pânico, David estava calmo. Ele disse-me: imaginei este cenário dezenas de vezes. Sei o que vou fazer. Já tenho uma lista de contatos para ligar. Tenho economias porque nunca dei o meu emprego como garantido. Tenho competências que posso oferecer como freelancer. Estou bem. E ele estava. Na verdade, esta perda de emprego revelou-se uma das melhores coisas que lhe aconteceu. Ele lançou a sua própria empresa e agora está mais feliz e mais próspero do que alguma vez esteve. Eu? Demorei meses para me recuperar porque nunca tinha permitido que a minha mente se preparasse para essa possibilidade. Sêneca escreveu: é nos tempos de segurança que a mente se deve preparar para as ocasiões difíceis. Enquanto a fortuna é favorável, a mente deve fortalecer-se contra as suas reviravoltas. Pense nisso como um seguro mental. Não subscreve um seguro de casa porque tem a certeza de que a sua casa vai arder. Subscreve-o para o caso de. A visualização negativa é um seguro contra a devastação emocional. Mas há uma segunda vantagem, ainda mais poderosa: a gratidão profunda. Eis um exercício que os estoicos praticavam regularmente. Peguem algo que preza: a sua saúde, o seu parceiro, a sua casa, o seu filho, a sua capacidade de ver ou ouvir. Agora, feche os olhos e imagine vividamente que o perdeu. Se for a sua saúde, imagine ser diagnosticado com uma doença grave. Como seria a sua vida? O que mudaria? O que é que já não poderia fazer? Se for o seu parceiro, imagine que ele se foi embora. Imagine voltar para uma casa vazia. Imagine não ter ninguém com quem partilhar o seu dia. Se for a sua capacidade de ver, imagine que acorda amanhã e que o mundo está negro. Como é que navegaria? Do que é que sentiria falta? Fique com estas imagens durante alguns minutos. Permita-se sentir realmente a perda potencial. Depois, abra os olhos. E aí, que gratidão intensa sente? Ainda tem a sua saúde? Consegue ver? O seu ente querido ainda está lá. Estas coisas que dava como garantidas há 5 minutos são agora milagres. Epicteto aconselhava: quando abraçar o seu filho, diga a si mesmo: amanhã ele pode morrer. Isso parece cruel, até que compreenda a intenção. Ele não lhe está a dizer para viver no terror, está a dizer-lhe para nunca dar os seus entes queridos como garantidos. Para ser plenamente presente com eles. Para não desperdiçar o precioso tempo que tem juntos estando distraído ou irritável. Tenho uma amiga que perdeu o pai subitamente.
Ela disse-me através das lágrimas. Tivemos tantas conversas superficiais, tantas vezes em que estive demasiado ocupada para realmente ouvir. Se soubesse que o nosso tempo era tão limitado, teria estado muito mais presente. A visualização negativa ajuda-o a não ter esses arrependimentos. Faz com que trate cada interação como se pudesse ser a última, não com desespero, mas com intenção e amor. Agora, veja como praticar isto de forma saudável. Há uma grande diferença entre a visualização negativa estoica e a preocupação ansiosa. A preocupação ansiosa é: e se eu perder o meu emprego? Oh, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu não consigo lidar com isto. É terrível. É uma espiral emocional que não leva a lado nenhum. A visualização negativa estoica é: se eu perdesse o meu emprego, qual seria o meu primeiro passo? Eu ligaria para estas 5 pessoas. Eu atualizaria o meu currículo. Eu exploraria estas opções. Eu reduziria as minhas despesas aqui e aqui. Eu sobreviveria e poderia até prosperar. Consegue ver a diferença? Uma é paralisante, a outra é preparatória. Uma aumenta a ansiedade, a outra reduz. A chave é fazer este exercício a partir de um lugar de calma, não de pânico. Escolha um momento em que se sinta bem, em que esteja relaxado. Depois, calmamente e racionalmente, explore o cenário do pior caso. Prática para outubro. Uma vez por semana, escolha algo que valorize e pratique a visualização negativa. Segunda-feira, talvez a sua saúde. Quarta-feira, talvez a sua carreira. Sexta-feira, talvez uma relação importante. Passe 5 minutos a imaginar a perda. Não com pânico, mas com curiosidade e calma. Como é que se adaptaria? Que forças teria? Que recursos? Depois, volte ao presente e deixe a gratidão inundar. Aprecie o que tem enquanto o tem. Esta prática torná-lo-á mais resiliente face às dificuldades reais e mais reconhecido durante os bons momentos. É o duplo dom da visualização negativa. Lição 4. Amor fati. Amar o seu destino. Amor fati. O amor do destino. É talvez a atitude estoica mais transformadora e a mais difícil de dominar. Não se trata apenas de aceitar o que lhe acontece, mas de o amar. De o abraçar como exatamente o que tinha de acontecer. Friedrich Nietzsche, embora não estoico, articulou magnificamente este conceito. A minha fórmula para a grandeza num ser humano é amor fati, não querer nada além do que é. Deixe-me contar-vos a história de um homem que personificou isso de uma forma extraordinária. James Stockdale era um piloto da Marinha Americana durante a Guerra do Vietnã. O seu avião foi abatido e ele passou 7 anos como prisioneiro de guerra nas condições mais brutais imagináveis. Foi torturado regularmente, mantido em isolamento, privado de direitos básicos. Antes da sua captura, Stockdale tinha estudado Epicteto. De facto, quando o seu avião começava a descer, o seu primeiro pensamento foi: estou a deixar o mundo da tecnologia e a entrar no mundo de Epicteto. Durante os seus 7 anos de prisão, Stockdale praticou o amor fati de forma intensa. Não amaldiçoava o seu destino. Não passava os seus dias a desejar estar noutro lugar. Em vez disso, abraçou a sua situação como uma oportunidade de provar os seus princípios estoicos, de desenvolver o seu caráter, de liderar e de inspirar os seus companheiros prisioneiros. Anos mais tarde, quando lhe perguntaram como tinha sobrevivido, explicou o que chamava o paradoxo de Stockdale. Dizia que os prisioneiros que tinham mais dificuldades eram os otimistas ingênuos, aqueles que diziam: seremos libertados no Natal. Depois, quando o Natal passava, seremos libertados na Páscoa. Depois, quando a Páscoa passava, afundavam-se no desespero. Stockdale, pelo contrário, praticava o amor fati. Aceitava a dura realidade da sua situação, mantendo uma fé inabalável de que sobreviveria e de que esta experiência teria um sentido. Dizia: nunca devem confundir a fé de que prevalecerão no final, que não podem permitir-se perder, com a disciplina de confrontar os factos mais brutais da vossa realidade atual, sejam eles quais forem. Esta é a essência do amor fati. Não é negação otimista. Não é dizer: está tudo ótimo, quando não está. É dizer:
Esta é a minha realidade. Aceito-a completamente. Agora, como posso extrair valor dela? Você e eu provavelmente nunca seremos prisioneiros de guerra. Mas todos enfrentamos os nossos próprios desafios, as nossas decepções, os nossos planos que desmoronam. A questão é, como reagimos? Deixe-me partilhar uma história mais comum, mas igualmente poderosa. Há alguns anos, conheci uma mulher, chamemos-lhe Sophie, num workshop sobre estoicismo. Ela contou-me a sua história. Aos 35 anos, Sophie era uma bailarina profissional. Era toda a sua identidade, toda a sua vida. Depois, um acidente de carro danificou gravemente a sua perna. Os médicos disseram-lhe que nunca mais dançaria profissionalmente. Sophie m'a dit, les premiers mois, j'étais dévastée. Je me demandais pourquoi moi, je ressassais l'accident en cours, soit-on pouvoir changer le passé. Je regardais d'autres danseurs avec envie et amertume. J'étais coincé dans le ressentiment. Puis, elle a découvert le concept d'amour fati. Elle a commencé à pratiquer une acceptation radicale. Non pas résignation, mais acceptation active. Elle s'est dit, d'accord, ceci est arrivé. Je ne peux pas le changer. Mais qu'est-ce que cette situation m'offre? Que puis-je devenir à travers elle? Sophie a commencé à enseigner la danse plutôt que de la performer. Elle a découvert qu'elle adorait sapio, être même plus que performer. Elle a fondé une école de danse pour les enfants handicapés, utilisant son expérience pour inspirer les autres. Elle a trouvé un bat qu'elle n'aurait jamais découvert si l'accident ne s'était pas produit. Maintenant, m'a-t-il dit avec des larmes dans les yeux, je n'y changerai pas ce qui s'est passé, même si je le pouvais. Parce que cette version de moi, cette vie que je vis maintenant, je l'aime, l'accident était un cadeau déguisé, mais je ne pouvais le voir qu'une fois que j'ai arrêté de lutter contre lui. C'est l'amour fati en action. Marc Aurèle écriva, l'univers est changement, notre vie est ce que nous pensons font. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui vous arrive, mais vous contrôlez absolument comment vous l'interprétez et comment vous y répondez. Pensez aux moments les plus transformateurs de votre propre vie. Je parie que beaucoup d'entre eux sont venus de situations que vous n'auriez jamais choisies. Puis, être une rupture douloureuse qui vous a conduit à la personne que vous deviez vraiment rencontrer. Puis, être perdre un emploi qui vous a forcé à poursuivre votre vraie passion. Puis, être une maladie qui vous a appris ce qui compte vraiment. La vie a une sagesse qui dépasse nos plans limités. Les stoïciens le comprenaient. Ils faisaient confiance au flux des événements, même quand ce flux les émenait dans des directions qu'ils n'auraient pas choisies. Mais soyons clairs, amour fati ne signifie pas passivité. Ce n'est pas s'asseoir et accepter l'abus ou l'injustice. Ce n'est pas arrêter de travailler pour améliorer votre situation. L'amour fa signifie accepter complètement votre point de départ. Dire, ceci est tout je suis. J'accepte cela complètement, sans ressentiment, sans ciselement, sans pourquoi moi. Et puis, à partir d'ici lieu d'acceptation totale, vous travaillez avec toute votre énergie pour créer le meilleur avenir possible. O ressentimento e o arrependimento não são apenas emoções desagradáveis, são também incrivelmente ineficazes. Eles drenam a sua energia sem produzir nada de valor. Eles mantêm-o preso ao passado em vez de o libertar para criar o futuro. Prática para outubro. Identifique uma situação na sua vida que tenha resistido ou sentido. Talvez algo que aconteceu recentemente. Ou talvez algo mais antigo que ainda carrega. Escreva essa situação no topo de uma página. Depois, complete estas frases. Aceito que isto tenha acontecido porque esta situação ensinou-me. Graças a isto, tornei-me mais. As oportunidades que isto criou são: se eu tivesse de amar esta parte do meu destino, seria porque, no início, isto pode parecer forçado, pode resistir, mas continuo. Procuro valor, procuro crescimento, procuro presente escondido. E também para as novas coisas que acontecem em outubro, coisas que não gosta, que não escolheu, pratique dizer imediatamente: amor fati, eu também gosto disto.
O que é que isto me ensina? Como posso crescer através disto? Esta prática transforma as vítimas em criadores. Transforma os obstáculos em oportunidades. Transforma uma vida de resistência numa vida de fluxo. Lição 5. A virtude como único bem verdadeiro. Para os estoicos, só existia um verdadeiro bem. A arete, a virtude ou a excelência de caráter. Não a riqueza, não a fama, não o prazer, nem mesmo a saúde. Apenas o seu caráter, a sua excelência moral, a sua integridade. Esta ideia pode parecer radical, talvez até irrealista no nosso mundo moderno. Mas deixe-me contar-lhe uma história que ilustra por que é que os estoicos acreditavam nisso tão firmemente. Havia um homem chamado Catão, o Jovem, um senador romano e estoico dedicado, que viveu durante a queda da República Romana. Catão era conhecido pela sua integridade absoluta, a sua resistência inflexível à corrupção numa época em que quase toda a gente podia ser comprada. Júlio César, que consolidava o seu poder, tentou repetidamente comprar Catão. Ofereceu-lhe riqueza, poder, posições prestigiosas. Catão recusou tudo. Por quê? Porque aceitar teria significado comprometer os seus princípios, e para Catão, nenhuma quantidade de riqueza ou de poder valia isso. Finalmente, quando ficou claro que César iria triunfar e que a República iria cair, Catão tirou a própria vida em vez de viver sob um tirano. Antes de morrer, leu 2 vezes o Fedão de Platão, um diálogo sobre a imortalidade da alma e a morte de um homem justo. É extremo. E certamente não estou a sugerir que alguém deva imitar as suas ações finais. Mas a história ilustra até onde um estoico estava disposto a ir para preservar a sua integridade. Para Catão, a virtude não era negociável. Era a única coisa que realmente importava. Agora podes pensar, isso é bom para os filósofos antigos, mas eu tenho de viver no mundo real. Tenho contas para pagar. Tenho uma família para alimentar. Não posso dar-me ao luxo de priorizar a virtude acima de tudo o resto. Mas isso é um mal-entendido do que os estoicos queriam dizer. Deixa-me explicar com uma história moderna. Tenho um amigo, vamos chamá-lo André, que trabalhava para uma grande empresa financeira. Ele ganhava muito dinheiro, tinha um bom título, todos os sinais de sucesso. Então, descobriu que a sua empresa estava envolvida em práticas fraudulentas que prejudicavam pessoas comuns. André foi confrontado com uma escolha. Ele podia ficar em silêncio, manter o seu emprego lucrativo, continuar a sua vida confortável. Ou podia denunciar as práticas, sabendo que isso provavelmente custaria sua carreira. Antes de descobrir o estoicismo, André disse-me que provavelmente teria ficado em silêncio. Teria se convencido de que não era problema dele, que se ele saísse, alguém o substituiria, que as suas obrigações para com a sua família justificavam ficar. Mas André tinha sido estudante de estoicismo durante alguns anos. Ele compreendia que a única coisa que realmente importava era o seu caráter. Ele podia perder o seu emprego, o seu dinheiro, a sua reputação, mas ninguém podia tirar-lhe a sua integridade, exceto ele próprio. Ele denunciou as práticas. Foi despedido. Passou por um período financeiro difícil. Mas ele disse-me: durmo melhor agora do que alguma vez dormi quando ganhava 3 vezes mais. Porque me respeito. Posso olhar-me ao espelho. Os meus filhos podem ter orgulho de mim. É isso que os estoicos queriam dizer. A virtude é o único verdadeiro bem porque é a única coisa que está inteiramente sob o seu controle e que não pode ser tirada. Os estoicos identificavam 4 virtudes cardinais: a sabedoria, Sofia, a coragem, Andreia, a justiça, Decaiosine, e a temperança, Sofrosine. Exploremos cada uma com exemplos concretos. A sabedoria não é apenas a acumulação de conhecimento, é a capacidade de discernir o que é realmente importante, de ver as coisas claramente, de fazer bons julgamentos. É saber quando falar e quando se calar, quando agir e quando esperar, quando manter a firmeza e quando ser flexível. Imagine que está numa reunião e que alguém apresenta uma ideia terrível que vai prejudicar o projeto. A sabedoria é saber como comunicar as suas preocupações de forma construtiva, não de forma a humilhar a pessoa ou a criar um conflito desnecessário. A sabedoria é ver o quadro geral, não apenas as suas emoções imediatas.
A coragem não é a ausência de medo, é agir corretamente apesar do medo. E a coragem moral é muitas vezes mais difícil do que a coragem física. É defender alguém que é tratado injustamente, mesmo que isso o torne impopular. É admitir que estava errado. É ter uma conversa difícil que tem evitado. É perseguir a sua verdadeira paixão, mesmo quando toda a gente diz que é irrealista. Conheci uma mulher, chamemos-lhe Isabelle, que trabalhava num ambiente onde o assédio era comum, mas nunca reportado porque toda a gente tinha medo das combradas repercussões. Isabelle foi testemunha do seu colega a assediar uma empregada júnior. Ela sabia que se o reportasse, seria rotulada como causadora de problemas, poderia perder oportunidades de promoção, poderia até ser empurrada para a saída. Mas ela reportou-o mesmo assim, porque era justo. Porque a coragem significava agir de acordo com os seus valores mesmo quando era difícil, mesmo quando havia um custo pessoal. Ela efetivamente enfrentou consequências, mas também inspirou outros a expressarem-se. Ela contribuiu para mudar a cultura, e ela podia viver consigo mesma. A justiça significa tratar os outros de forma equitativa, reconhecer a nossa interconexão, contribuir para o bem comum. É compreender que faz parte de uma comunidade mais vasta, que as suas ações têm repercussões, que o bem-estar dos outros está ligado ao seu. Marco Aurélio escrevia: "O que não é bom para a colmeia não pode ser bom para a abelha. Não pode realmente prosperar se a sua comunidade sofre. A sua felicidade está interconectada." A justiça significa pagar de forma equitativa aos seus empregados, não apenas o mínimo que pode safar-se. Significa dar crédito onde o crédito é devido. Significa não aproveitar-se de alguém só porque pode. Significa deixar o mundo um pouco melhor do que o encontrou. A temperança é o autocontrolo, a moderação, a disciplina. É a capacidade de dizer não aos prazeres destrutivos, de adiar a gratificação, de escolher o que é bom a longo prazo em vez do que se sente bem a curto prazo. Na nossa cultura de indulgência instantânea, a temperança é talvez a virtude mais contracultural. Significa não comer todo o bolo só porque está lá. Significa não verificar as suas redes sociais a cada 5 minutos. Significa fazer a sua sessão de treino mesmo quando não se sente motivado. Significa economizar dinheiro em vez de gastar num capricho. A temperança não consiste em negar a si próprio todo o prazer. Consiste em controlar os seus impulsos para que eles não o controlem a si. É ser o mestre dos seus desejos em vez de ser o seu escravo. Prática para outubro. Todas as noites, antes de dormir, faça um exame de consciência estoico. Pegue no seu diário e reflita sobre o seu dia através do prisma das 4 virtudes. Sabedoria. Tomei boas decisões hoje? Vi as situações claramente? Onde poderia ter tido mais discernimento? Coragem. Agi de acordo com os meus valores, mesmo quando foi difícil. Onde mostrei coragem? Onde deixei o medo me deter? Justiça. Tratei os outros de forma justa. Contribuí para o bem comum. Como impactei os outros hoje? Temperança. Mostrei autocontrolo? Onde sucumbi aos impulsos? Onde mostrei disciplina? Seja honesto, mas compassivo consigo mesmo. O objetivo não é a perfeição. É a melhoria progressiva. Identifique 1 ou 2 ações concretas para amanhã. Quando faz da virtude o seu objetivo principal, algo maravilhoso acontece. Torna-se invencível, porque ninguém lhe pode tirar a sua integridade. As circunstâncias podem mudar, a fortuna pode variar, mas a sua escolha de ser uma pessoa boa e excelente permanece sempre. Lição 6. Viver de acordo com a natureza. Viver de acordo com a natureza era um dos princípios centrais do estoicismo. Mas o que significa isso exatamente? Não é tornar-se um eremita nos bosques ou rejeitar a civilização. É algo muito mais profundo e mais prático. Para os estoicos, viver de acordo com a natureza tinha 2 significados interconectados. Primeiro, viver de acordo com a natureza universal. Reconhecer o seu lugar no cosmos, aceitar as leis naturais de causa e efeito, abraçar o ciclo da vida. Segundo, viver de acordo com a sua natureza humana, desenvolver as suas capacidades racionais,
cultivar o seu caráter, atualizar o seu potencial único. Deixe-me ilustrar como uma história. Há alguns anos, passei por um período em que combatia constantemente a realidade. Estava frustrado com o facto de a minha carreira não estar a avançar tão depressa quanto eu queria. Estava irritado por algumas relações não serem o que eu imaginava que seriam. Estava ansioso perante a incerteza do futuro. Estava essencialmente em guerra com a própria vida. Depois, durante uma caminhada na montanha em outubro, tive uma percepção profunda ao observar as árvores. As folhas estavam a mudar de cor, a secar, a começar a cair, e as árvores não resistiam. Não se agarravam desesperadamente a cada folha, dizendo: Não, tens de ficar verde. É injusto que tenhas de cair. As árvores compreendiam algo que eu tinha esquecido. Há estações. Há um tempo para o crescimento e um tempo para o descanso. Um tempo para segurar e um tempo para largar. E lutar contra estes ciclos naturais só cria sofrimento desnecessário. Esta observação simples mudou a minha perspectiva. Comecei a ver que a minha vida também tinha estações. Havia momentos de crescimento rápido e momentos de consolidação. Relações que floresciam e outras que terminavam naturalmente. Projetos que descolavam e outros que tinham de ser postos em pausa. Em vez de resistir a estes ciclos, comecei a trabalhar com eles. Era como passar de nadar contra a corrente para nadar com ela. Tinha sempre tanto esforço, mas ia muito mais longe com muito menos fricção. Marco Aurélio escrevia: observa constantemente que todas as coisas se produzem pela mudança. E habitua-te a considerar que a natureza do universo não gosta de nada tanto como mudar as coisas que são e fazer novas coisas similares. A mudança não é uma aberração, é a lei fundamental do universo. Outubro lembra-nos isso magnificamente. A natureza mostra-nos como aceitar a mudança com graça. As folhas não se queixam ao cair. Os ursos não resistem à necessidade de hibernar. Os pássaros não protestam quando é tempo de migrar. Mas viver de acordo com a natureza significa também honrar a sua natureza especificamente humana. Qual é essa natureza? Os estoicos diziam que os humanos são seres racionais e sociais. Temos a capacidade de razão, de escolha moral, de crescimento deliberado, e estamos profundamente interconectados com os outros. Pense numa árvore a crescer em condições ideais, sol suficiente, água suficiente, solo rico. Esta árvore floresce, torna-se forte, produz frutos abundantes. É uma árvore a viver de acordo com a sua natureza. Agora, pense numa árvore a crescer em condições terríveis, sombra constante, solo pobre, pouca água. Esta árvore pode sobreviver, mas é raquítica, retorcida, nunca produz frutos. Existe, mas não floresce. Não vive de acordo com a sua natureza. Da mesma forma, um humano que ignora a sua capacidade de raciocínio, que age impulsivamente, que nunca cresce, que vive em conflito constante com os outros, este humano não vive de acordo com a sua natureza. Existe, mas não floresce. Mas um humano que cultiva a sua sabedoria, que age com integridade, que contribui para a sua comunidade, que cresce continuamente, este humano floresce. Vive de acordo com a sua natureza. Conheço um homem, chamemos-lhe Filipe, que trabalhava nas finanças. Ganhava muito dinheiro, tinha tudo o que a sociedade diz que se deve querer, mas era miserável. Por quê? Porque as finanças não estavam alinhadas com a sua natureza profunda. Filipe tinha uma capacidade natural para ensinar, uma paixão por ajudar os outros a compreender conceitos complexos, uma paciência infinita com os principiantes. Mas ignorava estas capacidades porque não pagavam tão bem como as finanças. Finalmente, depois de descobrir o estoicismo e este princípio de viver de acordo com a natureza, Filipe fez uma mudança radical. Deixou as finanças e tornou-se professor. Ganha muito menos dinheiro. Mas disse-me: pela primeira vez na minha vida adulta, sinto-me vivo. Sinto que estou a usar os meus dons naturais. Chego a casa cansado, mas satisfeito, não esgotado e amargo. Filipe vive agora de acordo com a sua natureza. Ele floresce. Prática para outubro.
Passe tempo na natureza este mês. É a altura perfeita do ano para isso. Caminhe num parque, faça caminhadas numa floresta, sente-se perto de um rio. Observe como a natureza aceita a mudança. Repare nos ciclos. Deixe que isso informe a sua própria relação com a mudança. E também reflita profundamente sobre estas questões. Quais são as minhas capacidades naturais que ignoro ou subutilizo? Onde é que estou a lutar contra a realidade em vez de trabalhar com ela? O que é que tem de cair na minha vida este mês, como as folhas caem no outono? Como posso honrar melhor a minha natureza racional e social? Em que áreas é que sobrevivo, mas não floresço? Viver de acordo com a natureza não é passivo. É ativo, mas em harmonia com a realidade, em vez de em conflito com ela. É nadar com a corrente, em vez de contra ela. É atualizar as suas capacidades únicas, em vez de ignorar os seus dons. Lição 7. O diário estoico. O exame diário. Se eu tivesse de escolher uma única prática estoica que mais transformou a minha vida, seria manter um diário. Os estoicos eram obcecados pelo autoexame, pela reflexão diária, pela escrita como ferramenta de clarificação do pensamento. Marco Aurélio nunca teve a intenção de que as suas meditações fossem publicadas. Era o seu diário pessoal, as suas notas para si próprio, as suas reflexões diárias sobre como viver com virtude no meio do caos de governar um império. Imagine, o homem mais poderoso do mundo, que podia comandar exércitos e nações, que dedicava tempo todos os dias para escrever lembretes para si próprio sobre humildade, mortalidade, integridade. Essa é a essência do estoicismo. O poder exterior não significa nada se não tiver dominado o seu mundo interior. Deixe-me contar-lhe como a prática do diário salvou um dos meus amigos do que poderia ter sido um ponto de ruptura total. O meu amigo Lucas estava a passar por um período incrivelmente difícil. Tinha perdido o emprego, a sua relação estava a desintegrar-se, tinha problemas de saúde e, financeiramente, estava em dificuldades. Era como se tudo estivesse a desmoronar-se ao mesmo tempo. Sem qualquer ferramenta para lidar com tudo isto, Lucas estava a entrar numa espiral. Bebia demais, dormia mal, evitava os amigos, perdia-se em distrações sem fim. Ele disse-me mais tarde. Sentia-me como se estivesse a afogar-me, e nem sequer sabia bem porquê. Era tudo um caos emocional. Sugeri-lhe que começasse um diário estoico. No início, estava cético. Escrever num diário? Como é que isso vai resolver os meus problemas reais? Mas estava desesperado. Então tentou. Eis o que aconteceu. O ato de escrever trouxe clareza. O que era um turbilhão caótico de emoções tornou-se problemas específicos e abordáveis na página. Em vez de se sentir geralmente terrível, ele podia identificar: sinto-me ansioso em relação ao dinheiro, sinto-me triste em relação à relação, sinto-me zangado em relação ao emprego. E assim que ele conseguia nomear as coisas especificamente, ele podia abordá-las especificamente. Para a ansiedade financeira, ele criou um orçamento e um plano. Para a tristeza da relação, ele começou terapia. Para a raiva em relação ao emprego, ele candidatou-se à dicotomia do controlo, Burroughs. Ele não podia mudar o passado, mas podia controlar os seus esforços de procura de emprego agora. 6 meses mais tarde, o Lucas disse-me: o diário não me deu respostas mágicas, mas deu-me clareza. E a clareza deu-me poder. Em vez de ser vítima das minhas emoções, tornei-me o observador das minhas emoções. E essa distância mudou tudo. Este é o poder do diário. Epicteto ensinava que não somos perturbados pelos eventos em si, mas pelos nossos julgamentos sobre esses eventos. O diário torna esses julgamentos visíveis para que os possa examinar e, se necessário, mudá-los. Então, como pratica o diário estoico? Aqui está uma estrutura que recomendo, baseada nos ensinamentos de Sêneca e Marco Aurélio. Todas as manhãs, reserve 5 minutos para escrever. Hoje, vou praticar. Escolha uma virtude ou qualidade a cultivar intencionalmente. Talvez seja a paciência se souber que terá reuniões difíceis.
Talvez seja a coragem se tiver de ter uma conversa que tem evitado. Talvez seja a gratidão se se tem sentido negativo ultimamente. Os desafios que posso encontrar são: pratique a visualização negativa. Antecipe os obstáculos. Esta preparação mental reduz a ansiedade e melhora a sua resposta quando os desafios realmente se apresentam. Vou geri-los em: crie uma estratégia. Se o desafio se apresentar, não será apanhado de surpresa, já terá um plano. A minha intenção para hoje é: defina o que realmente importa hoje. Não apenas a sua lista de tarefas, mas a sua intenção de ser. Todas as noites, reserve 10 minutos para escrever. Hoje, age bem quando? Identifique 1 ou 2 momentos em que agiu de acordo com os seus valores. Isso reforça os comportamentos positivos e constrói a autoestima autêntica. Poderia ter feito melhor quando? Seja honesto sobre os seus fracassos ou deslizes. Mas lembre-se, você não é o seu comportamento. Você é alguém que escolhe crescer a partir dos seus erros. O que aprendi hoje é: cada dia oferece lições. O que descobriu sobre si mesmo, sobre os outros, sobre a vida. Amanhã vou melhorar. Transforme as suas reflexões em compromisso de ação. O estoicismo não é apenas contemplação, é transformação. Sou grato por. Termine com gratidão. Liste 3 coisas específicas, não genéricas. Não sou grato pela minha família, mas sou grato por o meu filho ter partilhado o seu riso comigo esta manhã, ou sou grato pelo café quente que me aqueceu quando me sentia cansado. Sêneca recomendava que se fizessem 3 perguntas todas as noites. Que mau hábito curei hoje? Que vício combati? Em que sou melhor? Estas perguntas orientam a sua atenção para o crescimento. Não se flagela por não ser perfeito, celebra o progresso, por mais pequeno que seja. Aqui está algo crucial. Seja completamente honesto no seu diário. Ninguém mais o lerá. Este é o seu espaço privado para a verdade brutal. Não se censure. Não se ponha em cena. Não pretenda ser alguém que não é. Marco Aurélio escrevia no seu diário coisas como: ao nascer do sol, diga a si mesmo: hoje vou encontrar pessoas indiscretas, ingratas, violentas, enganadoras. Ele não pretendia que tudo fosse maravilhoso. Preparava-se honestamente para os desafios reais. E também, seja gentil consigo mesmo. O tom do seu diário deve ser o de um coach sábio e compassivo, não o de um crítico severo. Escreve para se ajudar a crescer, não para se punir. Prática para outubro. Compre um caderno dedicado à sua prática estoica. Escolha um que lhe agrade. Isso torna a prática mais agradável. Todas as manhãs e todas as noites, sem exceção, reserve um tempo para escrever. Nos primeiros dias, pode parecer estranho ou forçado. Pode pensar que não tem nada para escrever. Escreva mesmo assim. Mesmo que seja apenas "não sei o que escrever, mas comprometo-me com esta prática". A constância é mais importante do que o conteúdo no início. Após uma semana, notará que a escrita se torna mais fácil, mais natural. Após um mês, terá um registro valioso da sua jornada. Poderá ver os seus padrões, o seu progresso, os seus desafios recorrentes. No final de outubro, releia as suas entradas desde o início do mês. Provavelmente ficará surpreendido com o quanto cresceu, com o quanto aprendeu, com quanta clareza ganhou. O jornal é o seu ginásio mental. É onde treina a sua mente, fortalece o seu caráter e desenvolve a sua sabedoria. 10 minutos por dia podem literalmente transformar a sua vida. Lição 8. A atenção voluntária. Dominar o seu foco. Na nossa época de hiperconectividade e distração constante, a atenção tornou-se o recurso mais precioso e mais assediado. Os estoicos já o sabiam há 2000 anos. Onde coloca a sua atenção, determina a qualidade da sua vida. Marco Aurélio escrevia: a nossa vida é o que os nossos pensamentos fazem dela. Pense nisso profundamente. Se passa o seu tempo a concentrar-se no que está errado, no que lhe falta, no que poderia correr mal, a sua experiência de vida será miserável, mesmo que objetivamente tenha muito.
Inversamente, se escolher deliberadamente concentrar a sua atenção no que está bem, nas suas bênçãos, nas oportunidades presentes, a sua experiência será rica, mesmo em circunstâncias modestas. Deixe-me contar-lhe a história de dois colegas que eu tinha, trabalhando no mesmo escritório, fazendo o mesmo trabalho, ganhando o mesmo salário. Chamemos-lhes Julie e Martin. Julie passava o dia a queixar-se. O patrão era injusto. Os clientes eram difíceis. O escritório estava demasiado frio ou demasiado quente. O projeto era aborrecido. Os seus colegas não faziam o suficiente. Todos os dias ela voltava para casa exausta, estressada, amarga. Martin, no mesmo ambiente exato, tinha uma experiência completamente diferente. Ele encontrava aspectos interessantes em cada projeto. Ele via os clientes difíceis como puzzles a resolver. Ele apreciava os seus colegas e as suas contribuições únicas. Ele voltava para casa cansado, mas satisfeito. Qual era a diferença? Não as circunstâncias. Estas eram idênticas. A diferença era onde cada um colocava a sua atenção. Julie procurava constantemente problemas e, surpresa, encontrava-os em todo o lado. A sua atenção era como um imã atraído pelo negativo. Martin procurava oportunidades de crescimento, de conexão, de contribuição, e encontrava-as. Epicteto dizia: o homem não é perturbado pelas coisas, mas pelas opiniões que tem delas. Não é vítima das suas circunstâncias, é vítima da sua atenção indisciplinada. Pense na sua própria vida. Para onde vai a sua atenção por defeito? Quando acorda de manhã, o seu primeiro pensamento é: ou não, mais um dia, ou que oportunidade. E o dia de hoje oferece? Quando algo de menor importância corre mal, isso domina todo o seu dia ou consegue relativizá-lo. A nossa atenção é constantemente roubada no mundo moderno. As notificações tocam constantemente. As redes sociais são concebidas para serem viciantes. As notícias são otimizadas para a indignação e o medo. Os nossos cérebros são sequestrados por forças que não se preocupam com o nosso bem-estar. Os estoicos não tinham smartphones, mas compreendiam o princípio. Sabiam que a atenção disciplinada era essencial para uma vida boa. Deixe-me dar-lhe um exemplo pessoal. Há alguns anos, percebi que verificava o meu telemóvel mais de 100 vezes por dia. Cada notificação, cada toque, roubava a minha atenção. Estava numa conversa com alguém e estava a pensar num e-mail. Estava a ler um livro e estava a pensar num comentário nas redes sociais. Estava fisicamente presente, mas mentalmente ausente. A minha atenção estava fragmentada em 1000 pedaços e, consequentemente, não fazia nada realmente bem. As minhas relações sofriam porque nunca estava realmente presente. O meu trabalho sofria porque não conseguia concentrar-me profundamente. O meu bem-estar sofria porque estava constantemente num estado de alerta estressado. Então, fiz uma experiência estoica. Decidi que durante todo o mês de outubro praticaria a atenção voluntária radical. Eis o que fiz. Primeiro, criei blocos de concentração profunda. Todas as manhãs, das 8 horas às 10 horas, trabalhava no meu projeto mais importante sem distrações. Telemóvel noutra divisão. E-mail fechado, porta fechada. Apenas eu e o trabalho. No início, foi difícil. O meu cérebro estava habituado à estimulação constante. Procurava distrações, mas persisti, e após alguns dias, algo de mágico aconteceu. Entrei num estado de fluxo que não experimentava há anos. O trabalho que normalmente me demorava horas, agora demorava minutos. Em segundo lugar, pratiquei a monotarefa radical. Quando comia, comia. Não lia. Não olhava para o meu telemóvel. Não planeava o meu dia. Apenas apreciava a comida. Quando falava com alguém, dava-lhe toda a minha atenção. Sem verificar o telemóvel, sem olhar para o lado, sem preparar mentalmente a minha próxima frase enquanto falavam. Esta simples prática transformou as minhas relações. As pessoas sentiam que eram realmente vistas e ouvidas. As conversas tornavam-se mais profundas e mais significativas. Em terceiro lugar, criei rituais de ancoragem.
5 vezes por dia, em horários definidos, eu fazia uma pausa de 2 minutos e perguntava-me: onde está a minha atenção neste momento? Estou aqui? Agora? Ou estou perdido nos meus pensamentos? Esta simples verificação trazia minha consciência de volta ao momento presente. Os resultados após um mês foram surpreendentes. Realizei mais trabalho de qualidade. Os meus relacionamentos tornaram-se mais profundos. Sentia-me mais calmo, mais presente, mais vivo. Recuperei o controle do meu recurso mais precioso, a minha atenção. Marco Aurélio escreveu: confine-se ao presente. Limite-se ao presente. Não ontem, não amanhã, mas aqui e agora. Porque é o único lugar onde realmente pode viver. Aqui está uma analogia poderosa. A sua atenção é como um feixe de luz. Quando está dispersa, ilumina fracamente uma grande área sem revelar muito. Mas quando está focada, como um laser, pode cortar através do aço. A sua atenção dispersa torna-o fraco e ineficaz. A sua atenção focada torna-o poderoso e capaz. Prática para outubro. Aqui está um desafio em 3 partes para dominar a sua atenção este mês. Primeira parte. Faça uma auditoria de atenção. Durante um dia inteiro, anote cada vez que muda de tarefa ou se distrai. Cada vez que verifica o seu telefone sem uma razão específica. Cada vez que a sua mente divaga durante uma conversa. Simplesmente observe e anote. Provavelmente ficará chocado com os resultados. Esta consciência é o primeiro passo para a mudança. Segunda parte. Crie uma regra de concentração profunda. Escolha um período de 2 horas por dia, ou pelo menos 5 dias por semana, onde pratica a concentração profunda no seu trabalho mais importante. Durante este tempo, telefone noutra divisão, e-mail fechado, notificações desativadas, porta fechada, se possível. É sagrado. Não negocie. Terceira parte. Pratique a presença encarnada. Várias vezes por dia, pare o que está a fazer e respire fundo 3 vezes. Sinta os seus pés no chão. Note as sensações no seu corpo. Ouça os sons à sua volta. Traga a sua consciência completamente para o momento presente. Além disso, quando estiver com alguém, pratique a escuta total. Não prepare a sua resposta enquanto eles falam. Não verifique o seu telefone. Não deixe o seu olhar vaguear. Dê-lhes o dom completo da sua atenção. Ficará surpreendido com a forma como isso transforma as suas conexões. Lembre-se, a sua atenção é a sua vida. Aquilo a que presta atenção cresce. Aquilo que ignora atrofia. Se der a sua atenção à negatividade, ao medo, à distração, é isso que dominará a sua experiência. Se der a sua atenção ao que importa, ao que eleva, ao que está presente, a sua vida florescerá. Outubro pode ser um mês de distração espalhada, onde chega ao fim a perguntar-se onde o tempo passou. Ou pode ser um mês de presença focada, onde cumpre o que realmente importa e vive cada dia plenamente. A escolha é inteiramente determinada por onde coloca a sua atenção. Lição 9. A simpatia cosmopolita. Nós somos todos conectados. Os estoicos tinham uma visão radicalmente inclusiva da humanidade. Eles não se viam apenas como cidadãos da sua cidade ou da sua nação, mas como cidadãos do cosmos, cosmopolitas. Todos os seres humanos faziam parte da mesma família universal. Marco Aurélio escrevia: se é bom para a colmeia, é bom para a abelha. Ele via a humanidade como um organismo único, onde o bem de cada um está ligado ao bem de todos. Na nossa época de polarização intensa, de tribalismo crescente, de divisões que parecem aprofundar-se a cada dia, esta perspectiva estoica é mais relevante e necessária do que nunca. Deixe-me contar-lhe uma história que ilustra este princípio de maneira poderosa. Há alguns anos, estava num metro cheio durante a hora de ponta. Toda a gente estava irritável, cansada, fechada no seu próprio mundo. Um homem entrou com várias crianças pequenas que eram barulhentas, que corriam por todo o lado, que perturbavam os outros passageiros. No início, estava irritado. Por que é que ele não controla os filhos? Que pai irresponsável!
Eu podia ver que outros passageiros pensavam o mesmo, lançando olhares desaprovadores. Finalmente, alguém lhe disse de forma bastante seca: Senhor, os seus filhos estão a perturbar toda a gente. Poderia, por favor, controlá-los? O homem levantou os olhos como se acordasse de um sonho. Olhou para os filhos, depois olhou para nós com olhos cheios de dor. Ele disse suavemente: Oh, tem razão. Desculpe. Acabamos de sair do hospital. A mãe deles, a minha mulher, morreu há 1 hora. Não sei como lhes dizer. Acho que não sei como lidar com isto. A carruagem inteira caiu num silêncio estupefacto. Num instante, toda a nossa irritação transformou-se em profunda compaixão. As pessoas começaram a ajudar com as crianças, a oferecer palavras de conforto, a perguntar se havia algo que pudessem fazer. O que é que tinha mudado? Não o comportamento das crianças. Elas continuavam barulhentas. Não a situação objetiva. O que tinha mudado era a nossa compreensão, o nosso contexto, a nossa capacidade de ver esta família como seres humanos a viver uma tragédia em vez de inconvenientes, irritantes. Marco Aurélio aconselhava: Quando acordares de manhã, diz a ti mesmo: Hoje vou encontrar pessoas indiscretas, ingratas, violentas, enganadoras, invejosas e insociáveis. Elas são assim porque não distinguem o bem do mal. Mas eu vi que a natureza do bem é bela, e a natureza do mal é feia, e que a natureza daquele que faz o mal é aparentada à minha, não do mesmo sangue ou do mesmo nascimento, mas participando da mesma inteligência e da mesma porção divina. Esta perspectiva é revolucionária. Ela diz: Sim, você vai encontrar pessoas difíceis. Mas elas não são os seus inimigos. São os seus irmãos e irmãs confusos. Elas agem mal não por malícia pura, mas por ignorância, por dor, pelas suas próprias feridas não curadas. Epicteto, que era ele próprio um antigo escravo, ensinava que cada ser humano, independentemente do seu estatuto social, era fundamentalmente igual porque cada um possuía a mesma capacidade de razão e de virtude. O rei e o mendigo partilhavam a mesma essência humana, a mesma faísca divina. Este reconhecimento não significa ingenuidade. Os estoicos não eram sonhadores, utópicos. Eles reconheciam que as pessoas podem agir mal, podem causar dano, podem ser perigosas. Mas eles acreditavam que, mesmo nesses casos, a resposta sábia era a compaixão firme em vez do ódio reativo. Tenho um amigo que trabalha no sistema de justiça criminal. Ele disse-me algo de profundo. Quando encontro criminosos, posso sempre traçar o seu comportamento até a dor, ao trauma, à falta de amor, a maus exemplos. Ninguém acorda um dia e decide ser mau. Eles tornam-se o que são através de uma série de circunstâncias e de escolhas, muitas vezes começando quando eram crianças e impotentes. Isso não justifica as suas ações. Isso não significa que não deva haver consequências. Mas isso contextualiza, isso humaniza, e isso permite-lhe responder com sabedoria, em vez de com raiva. A simpatia cosmopolita significa também reconhecer a sua responsabilidade para com o bem comum. Você não é uma ilha. As suas ações têm repercussões. O seu bem está interligado com o dos outros. Quando trata mal o caixa do supermercado, está a diminuir o mundo. Quando é gentil com um estranho, está a elevar. Cada interação é uma oportunidade de fortalecer ou enfraquecer o tecido social que nos une a todos. Pense nisto. Aquele empregado de mesa que se enganou no seu pedido, será que ele acorda de manhã a querer arruinar o seu dia? Não. Talvez tenha um filho doente em casa. Talvez tenha dificuldades financeiras que o distraiam. Talvez seja novo e esteja nervoso. É um ser humano a fazer o seu melhor com os recursos que tem. A sua resposta ao erro dele pode ser a única gentileza que ele recebe naquele dia, ou pode ser mais uma humilhação num dia já difícil. Você tem esse poder. Como vai usá-lo? Prática para outubro. Aqui estão 3 exercícios para cultivar a simpatia cosmopolita. Primeiro, pratique a vista de cima. Quando se sentir em conflito com alguém, reserve um momento para fazer zoom mentalmente.
Imagine ver a sua cidade de cima, depois o seu país, depois o continente, depois o planeta inteiro. Desta perspectiva, você e essa pessoa são dois pontos minúsculos numa bola azul a flutuar no espaço. Quão importante parece o seu conflito agora? Esta perspectiva não resolve o conflito, mas contextualiza-o e reduz a intensidade emocional. Segundo, pratique a história invisível. Sempre que alguém o irrita ou ofende, diga a si mesmo: eu não conheço toda a história deles. Talvez estejam a passar por algo difícil. Talvez estejam a fazer o seu melhor com o que têm. Isso cria espaço para a compaixão. Terceiro, procure ativamente oportunidades para contribuir para o bem comum. Não grandes ações heroicas necessariamente, mas pequenos atos cotidianos. Segure a porta para alguém. Deixe alguém passar à sua frente na fila. Sorria a um estranho. Dê uma gorjeta generosa. Ouça verdadeiramente quando alguém fala. Ofereça ajuda sem ser pedido. Essas pequenas ações parecem insignificantes, mas criam ondulações. A pessoa a quem sorriu pode sorrir para outra pessoa. A pessoa que ajudou pode ajudar outra pessoa. Nunca verá o impacto completo das suas ações, mas ele existe. Marco Aurélio escreveu: o que não é bom para a colmeia não pode ser bom para a abelha. A sua felicidade individual está inseparavelmente ligada ao bem-estar da sua comunidade, da sua sociedade, da sua espécie. Quando trata os outros com compaixão e respeito, não está apenas a fazer algo de bom por eles, está a criar o tipo de mundo em que quer viver. Você reforça as normas sociais de decência e gentileza. Você contribui para um tecido social mais forte. Em outubro, você encontrará centenas de pessoas. Nas lojas, nos transportes, no trabalho, online. Cada uma é uma oportunidade de praticar a simpatia cosmopolita, de se lembrar, estamos todos nisto juntos. Somos todos seres humanos tentando navegar esta experiência complexa que é a vida. Merecemos todos gentileza, paciência, compaixão. Lição 10. A equanimidade face aos extremos. A equanimidade, um estado de espírito calmo e equilibrado, especialmente em situações difíceis, era uma das qualidades mais valorizadas pelos estoicos. Eles ensinavam a permanecer estável face aos altos e baixos da fortuna, a não ser excessivamente exaltado no sucesso, nem excessivamente abatido no fracasso. Sêneca escrevia: o sábio é como uma rocha num mar agitado, as ondas quebram à sua volta, mas ele permanece imóvel. Deixe-me contar-lhe a história de um homem que encarnou esta qualidade de maneira extraordinária. O almirante James Stockdale, de quem falei antes, viveu esta equanimidade de uma maneira que poucos de nós poderão alguma vez compreender plenamente. Durante os seus 7 anos como prisioneiro de guerra, ele suportou torturas regulares, privações extremas, uma incerteza total sobre se sobreviveria. Mas eis o que é notável. Stockdale disse mais tarde que estes anos de prisão foram entre os mais formativos e, de certa forma, os mais gratificantes da sua vida. Não porque ele fosse masoquista, mas porque lhe deram a oportunidade de provar os seus princípios filosóficos, de desenvolver o seu caráter de uma maneira que uma vida confortável nunca teria permitido. Ele escreveu: eu nunca trocaria esta experiência por outra coisa. Aprendi o que significa realmente ser um ser humano. Esta é a equanimidade estoica ao mais alto nível. Não a ausência de sofrimento, mas uma relação transformada com o sofrimento. Não a ausência de emoções, mas não ser dominado por elas. Agora, a maioria de nós nunca enfrentará algo tão extremo como o que Stockdale suportou. Mas todos enfrentamos as nossas próprias versões de altos e baixos. E como os gerimos determina largamente a qualidade da nossa experiência de vida. Conheço 2 empresários que lançaram os seus negócios ao mesmo tempo. Chamemos-lhes Antoine e Céline. O negócio de Antoine descolou rapidamente. Em poucos meses, ele ganhava muito dinheiro, recebia uma imprensa elogiosa, era cortejado por investidores. Antoine foi levado pela onda. Começou a ver-se como um gênio invencível. Assumiu riscos imprudentes, tornou-se arrogante, alienou a sua equipa. Depois, inevitavelmente,
surgiram desafios. Um concorrente importante entrou no mercado. Um dos seus produtos-chave falhou. Alguns membros-chave da equipa partiram. Antoine desmoronou-se. Passou da euforia extrema ao desespero extremo. Quase desistiu completamente. Céline, que tinha estudado estoicismo, teve uma trajetória diferente. O seu negócio também começou bem. Mas quando o sucesso chegou, ela manteve-se estável. Estava grata, mas não embriagada. Celebrava, mas mantinha-se humilde. Recordava-se de que a fortuna pode mudar rapidamente. Quando os desafios surgiram para o seu negócio, e eles surgiram, ela não ficou devastada. Viu-os como partes naturais do processo. Ajustou, adaptou-se, persistiu com calma. Hoje, 5 anos depois, o negócio de Céline prospera. O negócio de Antoine falhou, em grande parte devido às suas reações emocionais extremas, em vez de fatores externos. A diferença não estava nas circunstâncias. Ambos enfrentaram sucessos e desafios. A diferença estava na equanimidade. Céline mantinha-se equilibrada através dos altos e baixos. Antoine era como um io emocional. Epicteto ensinava: não procures que as coisas aconteçam como tu desejas, mas deseja antes que as coisas aconteçam como elas acontecem, e prosperarás. Isso não significa não ter preferências ou não trabalhar para atingir objetivos. Significa não ligar o seu estado emocional aos resultados que não pode controlar totalmente. Pense num surfista. O surfista tem uma preferência por boas ondas, mas não as pode criar. Ele não controla o oceano. Se ficar furioso cada vez que as ondas são mas e extático cada vez que elas são boas, passará a sua vida em montanhas russas emocionais. O surfista sábio aceita as ondas como elas são. Ondas pequenas? Ok, vou praticar a minha técnica. Ondas grandes? Ótimo, vou aproveitar a oportunidade. Sem ondas nenhumas? Vou descansar ou fazer outra coisa. A equanimidade do surfista vem da aceitação do que ele não pode controlar e do foco no que ele pode. O seu esforço, a sua atitude, a sua melhoria contínua. Marco Aurélio, que tinha todos os privilégios do imperador, escolhia viver simplesmente. Ele praticava periodicamente a privação voluntária. Marco Aurélio, dormir no chão, comer alimentos simples, usar roupas comuns. Por quê? Para se lembrar que se a sua fortuna mudasse, se ele perdesse tudo, ele sobreviveria. Ele não dependia das circunstâncias externas para o seu bem-estar interior. Aqui está uma prática estoica poderosa. Imagine perder tudo o que tem. A sua casa, o seu dinheiro, o seu estatuto, as suas posses. Agora, pergunte-se, eu ainda seria eu? A minha essência fundamental mudaria? A resposta, claro, é não. Você ainda seria você, com o seu caráter, a sua capacidade de amar, a sua capacidade de pensar e de escolher. Esta realização é libertadora. Significa que o seu bem-estar profundo não depende de coisas externas que podem ser perdidas. Depende de qualidades internas que ninguém pode tirar de você. Prática para outubro. Aqui estão 3 exercícios para cultivar a equanimidade. Primeiro, pratique a pausa sagrada. Quando algo de bom acontece, antes de reagir com euforia, faça uma pausa de 10 segundos. Respire. Aprecie, mas lembre-se que isso também passará. Desfrute do momento sem se apegar desesperadamente. Da mesma forma, quando algo de mal acontece, antes de reagir com desespero, faça uma pausa de 10 segundos. Respire. Reconheça que é difícil, mas lembre-se que isso também passará. Pergunte-se, em 5 anos, isso terá realmente importância? Segundo, crie um menu de equanimidade. Escreva uma lista de lembretes que você pode consultar quando se sentir desequilibrado emocionalmente. Isto também passará. Eu não sou as minhas circunstâncias. Eu posso lidar com isto. O que é que esta situação me ensina? Daqui a 1 ano, como é que eu gostaria de ter reagido? Guarde esta lista no seu telefone ou na sua carteira. Consulte-a quando precisar. Em terceiro lugar, pratique a aceitação radical para as pequenas coisas.
A fila no supermercado é longa? Aceite-a completamente. O trânsito está mal? Aceite-o completamente. Alguém está atrasado? Aceite-o completamente. Estas pequenas práticas de aceitação treinam a sua mente. Quando as grandes coisas acontecem, terá desenvolvido o músculo mental da equanimidade. Lembre-se, equanimidade não significa indiferença. Pode sempre ter preferências, objetivos, desejos, mas não permite que os altos e baixos externos ditem a sua estabilidade interna. Outubro terá os seus altos e baixos. Coisas boas acontecerão. Coisas frustrantes acontecerão. O seu objetivo não é controlar o que acontece, mas manter o seu equilíbrio interior através de tudo isso. Ser a rocha no mar agitado. Lição 11. A gratidão ativa. Transformar o ordinário em extraordinário. Sei. Até 8 minutos. A gratidão era uma prática central no estoicismo, mas não a gratidão passiva de simplesmente apreciar o que tem. Os estoicos praticavam a gratidão ativa, procurar deliberadamente razões para serem gratos, transformar o que considera garantido em objetos de admiração. Epicteto ensinava: não peça que as coisas aconteçam como deseja. Em vez disso, deseje que elas aconteçam como realmente acontecem, e a sua vida correrá bem. Mas ele ia mais longe. Ele dizia que deveríamos ser gratos não apenas pelas coisas boas, mas por todas as coisas, porque tudo oferece uma oportunidade de praticar a virtude, desenvolver o caráter, crescer em sabedoria. Deixe-me contar-lhe a história de um homem que incorporou esta gratidão radical de uma maneira que me inspirou profundamente. Conheci o Jin num workshop sobre estoicismo há alguns anos. O Jin tinha 65 anos e tinha passado pelo que a maioria das pessoas consideraria uma vida de azar inacreditável. Ele tinha crescido na pobreza. Ele tinha perdido a sua esposa jovem devido a um cancro. Ele tinha sido despedido várias vezes através das recessões econômicas. Ele tinha tido graves problemas de saúde que tinham custado as suas economias. No papel, o Jin tinha todas as razões para estar amargo, zangado, para se sentir vítima do destino. Mas quando o conheci, ele era uma das pessoas mais alegres e mais gratas que eu alguma vez conheci. Perguntei-lhe o seu segredo. Ele disse-me: todas as manhãs, acordo e pratico o que chamo de o jogo da gratidão. Procuro ativamente coisas pelas quais ser grato, especialmente coisas que normalmente daria por garantidas. Ele mostrou-me o seu diário de gratidão. Aqui estão algumas entradas. Sou grato por os meus olhos funcionarem e por poder ver o nascer do sol. Sou grato por ter água potável que sai simplesmente da torneira. Que milagre! Sou grato por o meu coração bater sem que eu tenha de pensar nisso, bombeando sangue através do meu corpo 100.000 vezes por dia. Sou grato pela gentileza do estranho que me segurou a porta hoje. Sou grato por ter uma cama quente e um teto sobre a minha cabeça enquanto tantas pessoas dormem ao relento. Se chegaste até aqui, escreve nos comentários as lições que mais usarás no teu dia a dia. E lembra-te, estás aqui para mudar. Ninguém é perfeito. É simplesmente estoico.